Vamos orar neste momento. Oh Deus, elevamos, Pai, nosso pensamento a Ti nesse momento. Apresento, Pai, Teu servo, que o Senhor, Deus, possa usar ele nessa noite. Fala, Pai, com a Tua igreja, Deus. Fala com o Teu povo, Deus. Não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas sim, Pai, o que nós precisamos. Deus, usa Teu servo como, Pai, o Senhor nunca usou. Fala na boca do Teu servo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 25. Deus colocou uma palavra no meu coração. Em poucos minutos eu quero estar transmitindo para os irmãos, né? Nós temos o tema da campanha, né? Aproximando-se de Jesus, o encontro que transforma, né? Glória a Deus. Você fizeste bem nessa noite, vir nesse culto. Estou vendo ali o Sérgio e a Valquíria, né? Deus abençoe, viu, Sérgio, pela presença, né? E também a Liette estava viajando, né? Foi lá ver o neto, está de volta. Vamos dizer bem-vindo para eles. Sois bem-vindos em nome de Jesus, né? A Luísa também estava em tratamento, né? E já está de volta também. Eu vejo isso um milagre de Deus, né, irmãos? Temos orado, vamos dizer bem-vinda. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. E todos nós somos bem-vindos na presença de Deus. Verso 25 em diante diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para si a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz que me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Apenas esses versos da palavra de Deus, irmãos, poderão assentar. Estamos na presença do Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? Nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia é sagrada. Ela está repleta de pessoas que estiveram, né, um encontro com Jesus e nunca mais foram as mesmas pessoas, viu? A Bíblia Sagrada, podemos citar alguns, por exemplo, né? No caso de Saulo de Tarso, melhor Paulo, né? Transformou-se em Paulo, nunca mais ele foi a mesma pessoa, né? Podemos observar a vida de Pedro, né? Também nunca mais foi a mesma pessoa, né? Se nós fôssemos citar pessoas aqui dentro da igreja, eu poderia citar muitas pessoas aqui nesta noite, né, que tiveram verdadeiramente um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nunca mais foram as mesmas pessoas, porque Jesus, irmãos, muda a história do ser humano. Jesus muda a história das pessoas. Jesus, meus irmãos, ele continua sendo o mesmo, né? Uns chegaram cegos e saíram enxergando, outros
Outros chegaram doentes, saíram curados. Outros chegaram, irmão, com um caminhão de problemas e saíram solucionados seus problemas. Outros, na verdade, meus irmãos, chegou com a família totalmente, irmãos, dividida, um para um lado, outro para o outro, mas após o encontro com Jesus, Jesus mudou a história da família. Jesus uniu a família. A família de Deus, irmãos, é uma família unida. A família de Deus, meus irmãos, é uma família, irmãos, que sabe respeitar princípios, sabe respeitar regras, porque, meus irmãos, aonde adora o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, meus irmãos, há transformação na vida das pessoas. Uma igreja, meus irmãos, sabe por que a igreja caminha o decorrer dos séculos? Sabe por quê? Na vida da igreja reina a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, assim Jesus vai fazendo a obra. Quem encontra com Jesus, nunca mais ele é o mesmo, meus irmãos, porque Jesus sempre tem obras a fazer. Outros chegam, irmãos, até mortos espiritualmente e saem, irmão, cheio de vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu vi alguém dizendo: olha, a minha vida, eu estava em tempo de acabar com a minha vida, mas após ouvir um louvor, após ouvir uma palavra, Jesus transformou meu coração, Jesus transformou a minha vida. Nesta noite, quem sabe, você também pode levantar a mão e dizer: a minha vida também foi transformada, porque Jesus entrou na minha história. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A mulher, irmãos e irmãos, do fluxo de sangue, esta mulher, irmãos, chegou doente, rejeitada, sem esperança, mas saiu curada, restaurada, e a coisa mais importante, saiu salva, aleluia. Saiu salva, meus irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa vibra tanto quando recebe um milagre, meus irmãos. A pessoa vibra tanto, irmãos, olha, quando vê alguém ser curado, quando alguém está sendo liberto, quando alguém, na verdade, meus irmãos, olha, larga a velha vida e começa a viver uma nova vida com Cristo. Esse é o maior milagre, meus irmãos, aleluia. É a salvação na vida das pessoas. Jesus, cada dia, meus irmãos, Ele deseja que nós pregamos, meus irmãos, cura, milagre, que Jesus quer, na verdade, meus irmãos, fazer. Isso está à disposição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o maior milagre, meus irmãos, Deus tem prazer de fazer na vida das pessoas. Na vida das pessoas, a pessoa ser de uma vez por toda, meus irmãos, liberta, ser, meus irmãos, olha, uma pessoa salva na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Porque às vezes a pessoa é curada, meus irmãos, do pé direito, da perna direita, amanhã ele pode ter problema na perna esquerda, curado de repente da coluna, né? Amanhã ele pode ter outro problema em outro lugar. Agora, meus irmãos, olha, a coisa mais importante é a pessoa fazer uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Aconteça o que acontecer, ainda que você passe pela morte, você tem o melhor seguro. O seguro é Jesus Cristo, aleluia. É o seguro, meus irmãos, que garante toda a sua história, garante a sua vida, aleluia. E vai garantir ainda, irmãos, olha, a vida futura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Essa pólice, meus irmãos, chamada Jesus Cristo, viu, meus irmãos, cobre tudo, viu? Ela não cobre só o carro de terceiro, não. Ela cobre, meus irmãos, olha, na verdade, né? Ela cobre tudo para a glória do Senhor Jesus. Cobre você, meus irmãos. E se você verdadeiramente serve o Senhor, você vai começar, essa pólice sua vai começar a estender sobre as pessoas que estão do seu lado. Vai estender para a direita, vai estender para frente, para trás, irmãos. Quem estiver do seu lado vai ter cobertura. Sabe por quê? Você vai falar de Jesus, você vai falar do poder de Jesus, você vai falar da graça de Jesus, e vai ter libertação, vai ter cura, vai ter salvação para a glória do Senhor nosso Deus, aleluia. Meus irmãos,
o mesmo Cristo continua transformando vida no dia de hoje, meus irmãos. Nós precisamos crer nessa verdade. O Jesus, irmãos, que operava nos evangelhos, na vida da igreja primitiva, é o mesmo Jesus que está no nosso meio no dia de hoje. Olha, disposto a operar, fazer milagre para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Precisamos orar dia após dia, ter diálogo com Ele, e aí, meus irmãos, as coisas vai acontecendo. Talvez não vai ser no dia que você deseja, sem menos você esperar, Jesus entra e opera o milagre para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos ver neste mesmo verso que nós lemos aqui, meus irmãos, nesse capítulo. Neste capítulo fala de vários milagres do nosso Senhor Jesus. Mas aqui do versículo 21 a versículo 43, meus irmãos, Jesus aqui faz 2 milagres. Muda a história de 2 pessoas aqui. Aqui podemos ver Jairo desesperadamente, meus irmãos, procurar Jesus para sua filha ser curada. Alguém disse, mas ela já está morta, não perturbe mais o mestre. Meus irmãos, mas aquele que procura Jesus, meus irmãos, ainda que esteja morto, olha, Jesus é o dono da vida. Jesus pode dar vida. Jesus deu vida para Lázaro. Jesus deu vida para a filha de Jairo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus continua sendo o mesmo, viu? Aquela mulher, meus irmãos, esta mulher aqui do fluxo de sangue, ela enfrentou muitos desafios. Ser crente na pessoa do Senhor Jesus, meus irmãos, nós enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, né? E às vezes as lutas, irmão, nós esperamos que a luta vem só do inimigo, vem só do dardo inflamado do inimigo, meus. É lá fora, daquele com chifrão, né? A gente pensa que vai acontecer assim. Não, mas hoje, irmãos, quanto de nós enfrentamos luta muitas vezes de convivência, meus irmãos. Quantas pessoas, irmãos, por causa de convivência, meus irmãos, muitas vezes esfria na fé, deixa de participar de um culto, deixa de adorar a Deus, meus irmãos. Mas nós precisamos, dia após dia, continuar crendo no Senhor Jesus Cristo e dizendo para Jesus: Jesus, Tu és o meu dono, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que opera milagre na minha vida. Se está havendo algum problema para você nesta noite, coloque na mão de Jesus, fala com Jesus, que Jesus tem a solução para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta mulher, meus irmãos, enfrentou problema. 12 anos de sofrimento ela já se encontrava. 12 anos, meus irmãos, meu Deus, é muito ano. Uma dúzia de anos, meus irmãos. Eu há 12 anos atrás, irmãos, até cabelo eu tinha na cabeça ainda, meus irmãos, viu? Há 12 anos atrás, irmão, nem ruga no rosto eu tinha ainda. Meus irmãos, é muito tempo, viu? É muito tempo. Vai passando o tempo, meus irmãos. Olha, a gente vai mudando, né? Vai mudando, mas eu quero dizer para você, aquele que serve o nosso Senhor Jesus, aquele que busca a presença do Senhor Jesus, os anos vai, os anos vêm, passou 5, passou 10, passou 20, meus irmãos, mas está na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus que vai restaurando a nossa fé dia após dia, para a glória do Senhor. Eu já disse para Jesus: Jesus, Jesus me sustenta a minha fé, ainda que eu e meu Jesus, ainda que as rugas vêm pelo meu rosto, ainda que eu não fico sem nenhum fiapo de cabelo na cabeça, mas uma coisa que eu quero, Jesus, é estar com a minha fé firme, eu estar com o coração vermelho, cheio da sua presença, da sua graça, para adorar o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia fala, meus irmãos, que esta mulher, ela gastou todo o seu recurso, né, ali com os médicos. Foi considerada impura pela sociedade. Precisou, irmãos, vencer a multidão. A multidão, meus irmãos, e se encontrava ali juntamente com Jairo. Jairo desesperado, buscando a cura para sua filha. E a mulher entra em cena nesse momento.
Mesmo assim, meus irmãos, ela decidiu aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo com aquela multidão, mesmo que Jesus estava indo numa outra missão, curar a filha de Jairo, mas ela falou: eu vou entrar no meio dessa multidão, eu vou tocar em Jesus. Se tão somente eu tocar, o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. A fé, meus irmãos, não olha para os obstáculos, olha a quem tem fé, olha para Jesus, olha para Jesus. Se nesta noite tem algum obstáculo te impedindo, quem sabe você de crescimento, quem sabe de você olhar para alguém com um olhar positivo nesta noite, eu quero dizer para você: olha para Jesus, olha para Jesus. Jesus, você vai ver um milagre. Em Jesus há milagre, em Jesus há união, em Jesus há restauração, em Jesus, meus irmãos, o problema vai embora. Aleluia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, olha o que ele diz para nós. Glória a Jesus. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemo-nos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Glória a Deus, glória a Deus. O escritor aos Hebreus, irmãos, o homem usado por Deus ali, meus irmãos, deixou isso para nós. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Quando você for orar, faz uma oração com confiança ao nosso Senhor Jesus. Quanto tempo você tem gastado por dia? Quanto tempo você tem passado de joelho por dia? Quanto tempo meditando na palavra de Deus por dia? Quanto tempo? Cheguemos com confiança na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o trono, aleluia. Vamos lá, meus irmãos, em Jesus a vitória. Vamos continuar orando, vamos continuar dependendo dele. A igreja, meus irmãos, depende de Jesus para vencer. A igreja depende de Jesus para evangelizar. A igreja depende de Jesus para aconselhar. Obreiros dependem de Jesus para pregar. Aleluia. Sem Jesus, irmão, nada somos. Sem Jesus, meus irmãos, como Davi falou, nós somos um cão morto, meus irmãos. Nós somos um cão morto, somos como um carro na lama, um avião sem asa. Mas com Jesus, meus irmãos, se o problema está numa dimensão, Jesus faz nós subir um degrau. Jesus faz nós subir para o andar de cima, aleluia. E nós, irmãos, olhamos de cima, porque lá está a nossa vitória, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Me lembro de um pastor, acho que o Evael vai lembrar dele. Ele dizia assim: o crente tem que ser igual pastel de rodoviária, viu? Olha, pouca carne e muito óleo, viu? O crente, irmão, tem que ser igual pastel de rodoviária. Eu sei que os irmãos hoje às vezes não tem mais aquele costume, né? Lá no Brasil, mais ou menos nos anos 80... Você está rindo aí, né, William? Lá nos anos 80, meus irmãos, até os anos 90, as pessoas, até hoje no Brasil, naquelas rodoviárias, tá assim de gente pegando aqueles ônibus lá, muita gente pegando ônibus, né? Aí você vai numa rodoviária daquela, irmão, fala: tô com fome, vou comer ali um salgadinho. Chega lá, você pede um pastel, dá o pastel para você assim, irmão, o bicho vem pingando, ele já põe num prato logo e um papel embaixo, porque o negócio vem pingando óleo, né? Assim deve ser o crente, irmãos. Olha, pouca carne, meus irmãos, e muito óleo, viu? Muita unção de Deus na sua vida. Você precisa ter. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes pouquinha coisa já entra na carne, né? Não, irmão, nós somos servos de Deus, nós somos crente em Jesus. Irmão, se essa mulher entrasse na carne aqui, ela perdia a benção dela. Ela falou: agora eu estou querendo, olha, o meu milagre, estou querendo tomar posse da minha benção. Que multidão é essa? Não vou nem passar perto. Como que eu vou chegar até Jesus ali? Não vou nem chegar perto.
já desistia da bênção. Mas ela não, meus irmãos. Ela estava, meus irmãos, mesmo, irmãos, sem ela ainda, irmãos, ter tocado em Jesus, ela estava fazendo aliança com Jesus. Ela já cria no Senhor Jesus, que ela dizia: se eu somente tocar, eu serei curada. Aleluia. Você precisa crer no milagre de Jesus. Aleluia. Deus honra aqueles, meus irmãos, que perseveram e não desiste de buscar a presença de Deus. Deus honra, pode ter certeza. Deus vai te honrar pela sua fé, pela sua dedicação em buscar a presença do Senhor Deus. Esforça cada dia mais mesmo em buscar o Senhor, porque Deus tem milagre para fazer na sua vida, para a glória do Senhor. Aleluia. A fé é o caminho, irmãos, que nos aproxima de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé no dia de hoje. Hoje, meus irmãos, que estamos vivendo, as pessoas têm fé em tantas coisas, irmãos. A pessoa às vezes tem fé no carro, tem fé talvez no seu braço, quem sabe no seu intelecto, quem sabe na sua boca, de expressar assim, olha, muitas vezes sem pensar, dá uma butinada em alguém, né? Mas eu quero dizer para você, eu te convido nesta noite a ter fé em Jesus, a se aproximar de Jesus com fé. A multidão, meus irmãos, tocava em Jesus. Aquela multidão estava ali, meus irmãos, tocando em Jesus, mas não recebia milagre. Estava lá do lado de Jesus, mas não recebia milagre. Quantas pessoas que estão assim no dia de hoje, irmãos, dizendo: sou crente, mas não vejo, meus irmãos, olha, tomar posse de milagre. Não vejo equilíbrio na pessoa, não vejo transformação na vida da pessoa. Cada dia, meus irmãos, olha, cada dia que vai, parece que o negócio vai de mal a pior. Mas nesta noite eu quero convidar a você, não seja um da multidão. Eu quero convidar você nesta noite a tocar em Jesus nesta noite, pela fé em nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo, meus irmãos, a mulher dizia: se eu tão somente tocar nas vestes, sararei para a glória do Senhor. Jesus expressou para aquela mulher com firmeza para ela. Após ela tocar, meus irmãos, em Jesus, Jesus expressou para aquela mulher: olha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Meus irmãos, nós precisamos servir ao Senhor Deus nos dias atuais com fé. Com fé. Quando eu olho para Hebreus capítulo 12, meus irmãos, versículo 1, que homem que tinha fé, meus irmãos, aquele homem chamado Abraão. Que fé daquele homem. Jesus chama ele, meus irmãos, vai para uma terra que eu te mostrarei. Está no futuro, meus irmãos. Mas ele sai do meio da sua família, ele larga o seu conforto, meus irmãos, e vai servir ao Senhor. Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, o conforto faz um bem para a nossa vida, mas muitas das vezes, meus irmãos, precisamos sair do conforto para fazer a obra de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não está tudo muito bom, está tudo muito bom, poltronas boas nas igrejas no dia de hoje, ar-condicionado. Meus irmãos, eu na minha época ainda, irmãos, eu congregava naqueles banquinhos quebra-costela, meus irmãos, não tinha encosto naqueles banquinhos de madeira. Meu Deus, não via a hora do culto acabar, meus irmãos, porque você ir para a casa de alguém para evangelizar, ou quem sabe o final de semana, meus irmãos, sábado e domingo, ou de repente à noite, com um bocado de folheto na mão, distribuindo para as pessoas, dizendo para as pessoas: Jesus te ama, Jesus quer transformar, Jesus quer curar, Jesus quer fazer um milagre de salvação na sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, nos dias atuais, fazer a obra de Deus. A obra de Deus nós não fazemos apenas em quatro paredes. Nós precisamos impactar as pessoas que não vêm na igreja, lá quem sabe na sua casa, quem sabe no comércio, quem sabe na rua. Nós precisamos buscar de Deus para nós impactar as pessoas através do evangelho de Jesus. Aleluia. Jesus quer operar o milagre.
Depende de nós fazermos a obra de Deus. Esta mulher se esforçou, meus irmãos, enfrentou a multidão, meus irmãos, e olha, o milagre aconteceu. Eu observo, meus irmãos, que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Irmãos, uma mulher de fé, um homem de fé, meus irmãos, ele não consegue ficar parado, viu? Não consegue, olha, irmão, fica com a boca fechada. Ele, enquanto não falar de Jesus, irmão, para uma pessoa, quem sabe durante um dia, ou quem sabe é muito corrido, mas durante a semana, então, vamos jogar uma semana, né? Uma semana sem falar de Jesus, meus irmãos, parece que está desviado, meus irmãos, parece que está desviado. Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse mês? Estamos aí, meus irmãos, hoje, dia 24 de julho. Quantas pessoas já falou de Jesus esse mês? Já evangelizou alguém? Você conseguiu pregar para alguém? Eu não vou nem dizer você ganhou para Jesus, porque muitas vezes, meus irmãos, às vezes nós pregamos para 10 pessoas e ninguém aceita Jesus como Salvador, mas a semente foi semeada, a semente foi deixada, meus irmãos, no coração. O importante é nós deixarmos a semente, para que essa semente um dia gere frutos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, irmão. A palavra de Deus dá base para isso. Romanos capítulo 10, verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus, irmãos, gera fé na vida das pessoas, tá? Você pregar para os seus filhos na sua casa, gera fé neles. Você pregar para sua esposa, de repente, meus irmãos, você vai ganhar ela para Jesus lá dentro da sua casa, viu? Ou quem sabe você vai pregar para o seu marido lá dentro da sua casa. De repente você vai pregar em voz alta, quem sabe o vizinho vai ouvir, né? Alguém vai se render aos pés do Senhor Jesus, pode ter certeza. Precisamos pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos pregar. Não basta estar na igreja, é preciso aproximar-se com fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O encontro com Jesus transforma, meus irmãos, completamente a vida das pessoas. Quantas pessoas, não dá tempo de fosse testemunhar aqui dentro da Bíblia Sagrada, quantas pessoas foi transformado, o cego ficou enxergando, meus irmãos. Olha, as pessoas, irmãos, estavam com dor de cabeça, foram curadas por Jesus. Pessoas paralíticas foram curadas por Jesus. Pessoas endemoniadas foram restauradas vida, por causa do poder que há no nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, precisamos, meus irmãos, exercitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é para nós, irmãos, olha, remédio. E esse remédio, quando nós aplicamos na vida das pessoas, as pessoas vão ser curadas. As pessoas que estão enfermas, as pessoas vão ser curadas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Depois daquele encontro, irmãos, que a mulher teve com o nosso Senhor Jesus, a enfermidade desapareceu, viu? O sofrimento terminou, a vergonha acabou daquela mulher. Outra coisa que todo mundo no dia de hoje ele quer, a paz voltou. A paz voltou na vida daquela mulher, irmãos. Aquela mulher não tinha mais paz. Você imagina 12 anos em sofrimento. 12 anos em sofrimento. Quantas pessoas que às vezes, irmãos, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quem trabalha em limpeza de casa é difícil uma que não reclama do braço, né? Do vacuum, né?
Às vezes passa uns dias ali, às vezes vequiou umas 3, 4, 5 casas num dia, né? O braço vai ficar doendo. Mas para que uns dias são de novo. Essa mulher era 12 anos de sofrimento, meus irmãos. 12 anos de sofrimento. Que luta para esta mulher, viu? Mas a mulher, irmãos, Jesus não apenas cura, meus irmãos, o corpo. Ele restaura a alma da pessoa. Jesus restaurou a alma daquela mulher. Jesus restaurou a paz no coração daquela mulher, aleluia. Quando Cristo, irmãos, entra na vida de alguém, tudo muda. Ele transforma a família, transforma casamento, transforma caráter, transforma ministério, transforma, irmãos, olha, destino eterno, viu? Transforma destino eterno. Quantas pessoas, né, meus irmãos, que foi transformada por Jesus. Hoje nós olhamos para ele, vemos passar na rua e falar: ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um salvo, porque Jesus salvou, aleluia. Jesus faz isso, irmãos. Jesus conhece quem realmente busca Ele, meus irmãos. Jesus conhece, sabia? Aquela multidão, era uma multidão tão grande perto de Jesus, meus irmãos. A multidão estava ali, mas Jesus, sabe o que ele percebeu? Quando a mulher tocou nele. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus percebeu. Por isso que Jesus interroga os discípulos ali: quem me tocou nas minhas vestes? Quem me tocou nas minhas vestes? Os discípulos não entenderam. Mestre, olha, vê que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? Os discípulos não entenderam. Porque aquela mulher, meus irmãos, a multidão muitas vezes é a multidão. A multidão muitas vezes, irmãos, pode até estar dentro da igreja, meus irmãos, mas a multidão não sabe tocar em Jesus de uma forma como essa mulher tocou. Essa mulher tocou de uma forma diferente. Precisa tocar com fé, tocar com prazer, fazer, irmão, cultuar a Deus, irmãos. Tem que cultuar com alegria, meus irmãos. Eu sei, meus irmãos, eu sei que depois de um dia de trabalho, na verdade, é difícil para sentar aqui e sorrir muitas das vezes. É difícil, né? Eu sei disso, né? Mas precisamos, meus irmãos, fazer a obra de Deus com prazer, com alegria, meus irmãos. Esta mulher, meus irmãos, a Bíblia não relata, mas ela, meus irmãos, ela tocou em Jesus com alegria naquele momento, com prazer, meus irmãos. Ela não perguntou porque não sabia, meus irmãos. Ela não sabia, mas Jesus, na verdade, naquele momento, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus disse: de mim saiu virtude. Jesus naquele momento sentiu, meu, que dele saiu virtude para a glória do Senhor. Ele perguntou, meus irmãos, para mostrar que conhecia aquela mulher. Ele mostrou, ele perguntou para perguntar. Ele sabia, irmãos, que era a mulher que tinha tocado, mas ele perguntou naquele momento, meus irmãos, para aumentar a fé, para todos saberem que ele é Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. E ele então apresenta ali, meus irmãos, para toda aquela multidão o milagre da mulher. Hoje acontece a mesma coisa nos dias atuais. Muitos vêm ao culto, meus irmãos. Quantas pessoas que vêm à igreja, meus irmãos, mas não tocam em Jesus, não conseguem cantar, meus irmãos, com alegria. Quantos crentes no dia de hoje, irmão, que nem harpa. Muitos no dia de hoje nem Bíblia mais carrega, meus irmãos. E nós precisamos, na verdade, quando vai louvar, não é hora de louvar. Todos, meus irmãos, louva o Senhor. Abra a harpa, canta com alegria, meus irmãos. Cada vez que você fala uma palavra do hino, Jesus está vendo o que está saindo pela sua boca naquele momento. E Jesus vai responder com vitória para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos fala, Jeremias 29:13: e buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Precisa ser de coração. Sem coração, irmãos, olha, às vezes cantar por cantar, não. Vamos cantar com alegria, aleluia, porque Jesus vai receber o nosso louvor. Deus procura pessoas, meus irmãos, que toquem nele nos dias atuais. Não seja religioso apenas. Quem encontra Jesus torna-se testemunha, meus irmãos. Quem encontra com Jesus torna testemunha. Esta mulher, meus irmãos, logo depois esta mulher, podemos ver um milagre acontecer na vida desta mulher.
porque a mulher disse, olha, quando Jesus disse para ela, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que esta mulher, meus irmãos, se torna um testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela disse, eu fui curada, aleluia. Quem experimenta um verdadeiro milagre, irmão, não consegue esconder mais. Eu vejo, meus irmãos, que precisamos testemunhar mais da palavra, testemunhar mais da nossa vida, o que Jesus está fazendo na nossa vida. Quem sabe tem milagre que você está recebendo que nem você está sabendo. O milagre acontece por dentro, meus irmãos, das pessoas, aleluia. Quantas vezes eu pedi para Jesus, eu preciso de um milagre. Teve dia de eu levantar pela manhã, meus irmãos, parece que as pernas fugiu de mim, meus irmãos. Não tem perna para ficar em pé. Tem dia que é desse jeito e eu oro a Jesus, Jesus, me dá força, Jesus, me dá força. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus tem me renovado para a glória do Senhor Jesus. Jesus tem me renovado as minhas forças, tem me dado energia, tem me dado graça dia após dia, meus irmãos, para nós continuarmos fazendo aquilo que Ele determinou para nós fazer nos dias atuais, aleluia. Quando Jesus transforma uma vida, outras pessoas, meus irmãos, passam a crer. Porque Jesus, meus irmãos, olha, as pessoas que vê alguém curado, vai ver alguém aberto, vai falar, olha quem fez isso, foi Jesus. Para a glória do Senhor. Já para nós encerrarmos, meus irmãos, o tempo acabou, né? Olha, Jesus continua entre nós nos dias de hoje, viu? Jesus cura enfermos, Jesus liberta os cativos, Jesus salva, Jesus, e meus irmãos, faz obras grandes. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, viu? Glória a Jesus. A mulher, irmãos, entrou naquela multidão como uma pessoa anônima, desesperada. Saiu, irmãos, conhecida por Jesus, curada pela graça e salva, né? Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus continua fazendo isso, viu? Há duas opções diante de nós, né? Ser apenas parte da multidão, ou ser aquela pessoa que toca com fé, que toca em Jesus, que busca a presença do Senhor Jesus. Eu te convido neste momento a ficar em pé. Hoje Jesus está passando neste lugar. Talvez você não vê com os olhos humanos, talvez você tenha chegado aqui cansado, aflito, enfermo, abatido, sem esperança. Mas eu quero te dizer para você, a mulher também estava, quem sabe, nessa mesma situação, mas ela foi curada para a glória do Senhor Jesus. Jesus continua dizendo, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Assim Jesus vai fazer com você também. A tua fé nesta noite vai curar você. Olha, a tua fé nesta noite vai mudar a sua história, porque Jesus é aquele que muda a história para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos e vamos orar. Ora com fé neste momento. Eu não sei o que você precisa, mas o Jesus desta mulher, o Jesus que está entre nós, é o Jesus que responde a oração dos teus filhos. Ore com fé neste momento em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, está aqui os teus filhos, Senhor amado, que vieram neste final de campanha, Senhor, aqui na Assembleia de Deus como Ademate, na cidade de Brítico, meu Pai. Jesus querido, Tu sabe, Pai amado, a necessidade de cada um. Tu sabe, Senhor amado, aonde está doendo. Tu sabe aonde é a enfermidade do teu filho. Tu sabe a dor da tua filha agora, meu Pai amado. Eu levanto as minhas mãos, Jesus querido, e te peço um milagre agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como o Senhor, Pai amado, atendeu aquela mulher diante da multidão, os teus filhos, Pai, está tocando com fé agora, está tocando com fé no Senhor. Meu Deus, opera um milagre na vida deles agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade cai por terra agora, em
nome de Jesus. Enfermidade nos ossos, no nervo, enfermidade psicológica, cai por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Aonde houver dor, que haja agora, Pai amado, ó Deus, um mover do Espírito Santo, e a cura aconteça nesta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazendo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aonde, Senhor amado, ó Deus, que tem enfermidade no corpo, a enfermidade seja desfeita agora em nome de Jesus, e saúde toma conta deste corpo agora, para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, transforma a família, Senhor, transforma as vidas, Senhor. Usa os teus filhos, Senhor Jesus, para pregar a sua palavra. Continua, Pai amado, transformando vida neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Eu te suplico, Pai amado, e declaro milagre no nome de Jesus.